Nós vamos meditar hoje nos versículos 6 a 15, mas nesse primeiro momento eu quero que você olhe comigo apenas para o verso 6, que começa dizendo assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Hoje nós fizemos algumas pequenas mudanças na estrutura comum da nossa liturgia. Não tivemos a segunda música ali no momento de convocação, não fizemos a leitura da nossa declaração de fé antes de começar esse momento de culto, porque nós temos que reduzir um pouco algumas outras coisas, já que hoje, além da pregação da palavra, nós também veremos a palavra a partir dos sacramentos, a partir do batismo e a partir da ceia do Senhor. Ontem, em assembleia, nós já voltamos ao recebimento de novos membros. Aqueles que estavam querendo se tornar membros e já estavam batizados, já foram aceitos e recebidos na nossa membresia. Quem ainda não estava sabendo da notícia está dada. E aqueles que queriam se tornar membros e ainda não eram batizados, também foram aprovados para serem aceitos mediante o batismo. Então hoje, depois desse momento de pregação, nós teremos esse momento especial também, em que veremos irmãos confessando a fé diante da igreja e sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós estamos vendo aqui são alguns dos passos que as pessoas que recebem Jesus Cristo como Senhor devem dar. O batismo é um desses passos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus deve ser batizado. Mas esse texto vai nos mostrar mais sobre isso. Ele vai falar sobre todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor. E como então que essas pessoas devem viver? Esse texto vai nos ensinar, meus irmãos, que os que receberam Cristo Jesus como Senhor, que você que recebeu Cristo Jesus como Senhor, que nós que recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor, devemos viver nele, especificamente nele. E de que maneira nele? Em primeiro lugar, devemos viver nele, crendo no seu ensino. Devemos crer no ensino de Cristo e nele nos firmarmos. É isso que os primeiros versos vão dizer. Olhe mais uma vez para a palavra de Deus. Versículo 6, como já lemos, começa dizendo: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Não adianta você receber Cristo Jesus como Senhor. Não adianta um dia, em alguma igreja, em algum culto apelativo, você ter levantado a mão e ter dito: eu recebo Jesus como meu Senhor. Não adianta, em uma única ocasião, você ter dito: eu aceito Jesus. Não adianta isso ter acontecido se parou ali o que deveria continuar. Os que receberam Cristo Jesus como Senhor continuam a viver nele. É isso que esse texto nos mostra. Não é o único momento que acabou. O receber Cristo como Senhor é o primeiro passo de vários que vamos dar no caminho estreito. Vamos continuar seguindo e firmes no Senhor Jesus, para que não nos desviemos. É assim que é esperado que um cristão, alguém que verdadeiramente, não apenas da boca para fora, recebeu o Senhor Jesus, é assim que um cristão deve viver. E esse estar enraizado, ele traz aqui essa linguagem de você como uma planta, ter raízes que estão firmadas profundamente no solo que traz vida. O que esse texto nos ensina é que esse solo que nos dá vida, esse fundamento que nos faz viver abundantemente, tem um nome, e ele é Jesus. Jesus é o nosso fundamento.
É nele que devemos nos enraizar, que devemos estabelecer os nossos fundamentos. Isso aqui nos lembra da linguagem do Salmo 1, é ou não é? O Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Paulo nos traz aqui uma linguagem que lembra dessa poesia inspirada pelo Espírito Santo que o salmista trouxe para nós. Aqueles que não vivem como o resto do mundo, entregues ao pecado, mas que receberam Jesus Cristo como seu Senhor, eles estão firmados em Cristo, na fonte da água da vida. E por essa fonte, eles são nutridos, capacitados, abençoados, guardados. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que nos firma. E é nele que devemos estar enraizados. Mas não adianta você dizer que está em algum Jesus. Você tem que estar no Senhor Jesus. É um Jesus específico. Tem muitos Jesuses por aí. Tem até Gabriel Jesus jogando bola. Que dirá outros falsos Jesuses. Mas o Jesus que nós temos que nos firmar é o Jesus Filho de Deus. E como nós sabemos quem é esse Jesus? Quando nós nos firmamos no ensino bíblico. Não adianta vocês dizer que tem um relacionamento com o Jesus que você diz crer, se você não conhece a Jesus mediante o que a palavra de Jesus revela para você. Por isso que Paulo vai enfatizar: vivam confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Paulo lembra aqui da importância do discípulo que recebeu a Jesus como Senhor, ele crescer no conhecimento da vontade de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus, estar firmado no Senhor, no seu ensino. Que ensino é esse? Esse ensino que Paulo fala aqui, que foi dado aos Colossenses, mas que também, pela inspiração e preservação do Espírito Santo, chega até nós nesses 66 livros. É a palavra de Deus. Esse ensino aqui é o que foi revelado para nós. É o ensino do Novo Testamento e do Antigo Testamento, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Esse ensino é aquele que devemos conhecer e nos firmar, tomando todo cuidado para não nos desviar. Olhe para o versículo 8 agora do texto. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O centro é Cristo. Se o ensino é sobre você, é sobre mim, é sobre riqueza, é sobre bênçãos materiais, esse ensino é mera tradição de homens, palavras vazias, porque se desviou de Cristo. Cristo é o nosso ensino, é a palavra que nos dá vida, o Verbo encarnado, aquele de quem nós precisamos aprender mais. E Paulo nos mostra como é importante que nós tenhamos cuidado para que, por meio de artimanhas de homens e enganos, equívocos de homens,
sejam intencionalmente tentando nos desviar ou sem querer fazendo isso. Devemos tomar cuidado para que não sejamos enganados. Filosofia que Paulo traz aqui não é matéria filosofia, tá certo? Paulo não é contra qualquer tipo de filosofia, estudar filosofia. Paulo estudava filosofia. Se você vê ali em Atos, você percebe Paulo falando no Areópago e citando filósofos. O que Paulo está falando aqui não é da matéria filosofia de maneira geral, mas de filosofias específicas e equivocadas de homens que intencionalmente ou equivocadamente estavam enganando os colossenses, os cristãos da igreja de Colossos. Paulo não tem problema com um cristão estudar filosofia. Isso pode inclusive ser muito bom se nós estamos antes de tudo bem firmados na palavra e vamos saber identificar o que é certo e errado nas filosofias a partir dela. Mas filosofias equivocadas não podem ser aquilo que nos norteia. E é esse cuidado que Paulo nos manda ter aqui, para que não sejamos levados embora dos caminhos de Deus por esses equívocos, esses ensinos. A ideia de filosofia aqui é simplesmente ensinos errados de homens. Da mesma forma, Paulo, ao falar de tradição aqui, não está falando de qualquer tipo de tradição. Paulo não é contra tradições de maneira geral. Ele é contra essas tradições de homens que estavam sendo contrárias ao que a palavra ensinava, ao que ele e os outros cristãos estavam ensinando aos colossos, aos colossenses. O que Paulo está falando aqui é que nós devemos ter cuidado com aquelas tradições que nos levam para longe de Deus, que falam coisas que são contra o que a palavra diz. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Por quê? Porque nós podemos ser enredados por essas ideias. Não se engane, ideias muitas vezes são muito mais poderosas do que algemas, cadeias, grades. Elas não aprisionam apenas o nosso corpo, elas aprisionam a nossa mente e a nossa maneira de viver. Por isso, Paulo nos alerta para que não nos deixemos enredar, não nos deixemos ser presos, ser algemados, escravizados por essas ideias equivocadas. Nós devemos apenas nos deixar presos nos braços de Cristo, firmados naqueles braços amorosos que nos salvaram. Existem muitos riscos em darmos ouvidos a filosofias erradas, a tradições erradas, a confiarmos mais na sabedoria de homens do que na sabedoria de Deus. É isso que tem levado muitas pessoas para longe da igreja. Pessoas que começam a achar que os ateus desse mundo, que outras religiões desse mundo estão falando algo mais correto e por isso se desviam de Cristo. Pessoas que dando ouvidos a tradições, a ensinos de seitas e de outros tipos de igrejas se desviam do verdadeiro evangelho, se desviam de Cristo. Isso estava acontecendo ali. Parece que os falsos mestres em Colossos estavam tentando convencer os cristãos de que eles precisavam se submeter a certos ensinos para receber o poder de alguns supostos espíritos elementares ou rudimentos do mundo, como a Nova Almeida Atualizada traduz. Ali havia muita superstição naquela cultura, e isso se infiltrou no cristianismo de uma maneira que alguns diziam que para realmente receber o poder de Deus, você tinha que crer em ensinos muito escondidos e ocultos para que anjos e outros tipos de seres espirituais dessem mais poder a você. Mas Paulo diz, olha, não tem nada disso. Não tem nada disso. Vocês não precisam de nada mais além de Cristo e de seu ensino. E é por isso que Paulo diz, no verso 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado
e potestade. Paulo deixa claro que Jesus, em sua humanidade, manifesta toda a plenitude da divindade. Nós falamos sobre isso na semana passada. Jesus é homem, ele é um homem completo, mas ele não é apenas homem, ele é Deus, e é Deus completo, e ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele tem tudo o que nós precisamos para que nos acheguemos a Deus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos, como esses falsos mestres de Colossos estavam tentando dizer aos cristãos colossenses, de ensinos ocultos e muito menos de outros espíritos, anjos ou coisas semelhantes, para que nos enchamos do que precisamos para ter um relacionamento com Deus. Precisamos apenas de Cristo. Ele é superior a tudo e a todos. Ele é o cabeça de todos esses outros espíritos, de todo o principado, potestade, de todos os governantes. Ele é o soberano, o criador de todas as coisas, aquele para quem tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é soberano, não precisamos de alguém menor para recebermos o que Cristo já tem para oferecer. E Paulo enfatiza que se estamos em Cristo, aquele que é em si mesmo a plenitude de Deus, então nós mesmos já estamos cheios de Deus e da sua plenitude, e não precisamos somar isso com mais nada para termos uma vida plena. Aqui eu gosto de como a NTLH, a Bíblia, a nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje, traduz esse versículo. Ela diz: e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Porque nós estamos unidos a Cristo, nós recebemos de Cristo todos os benefícios dessa conexão com Deus. Estamos plenamente em Deus quando estamos plenamente em Cristo. E graciosamente, Ele nos fez enraizar nele. Era isso que Paulo queria que seus ouvintes lembrassem, de que deveriam permanecer firmes em Cristo, crendo no ensino de sua palavra e não nas ideias inventadas de homens. Mas, meus irmãos, não se enganem, isso não era um perigo apenas para aquela igreja, para aquela época. Isso é um perigo até hoje. Nos desviarmos para falsos ensinos, vãs filosofias, tradição de homens, é um perigo até hoje. Pessoas têm feito isso em várias religiões, em várias igrejas supostamente cristãs. A Igreja Católica é um exemplo disso, com suas ênfases e supervalorização da intercessão de anjos e santos, contrariam o que Colossenses acabou de dizer aqui. A Epístola de Paulo aos Colossenses nos diz, porque vão dizer: olha, nós precisamos da intercessão e da mediação de Maria, de anjos, de santos. Mas Paulo diz aqui que nós não precisamos de nada mais do que Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Ele é tudo o que precisamos para que nos acheguemos a Deus. A Igreja Católica erra também por causa da sua tradição. O problema não é tradição de maneira geral. Inclusive, há certas coisas corretas de acordo com a palavra também na tradição católica. Mas o problema é que na tradição católica há muito mais do que a palavra ensina, inclusive várias coisas contrárias. E esse é o problema, tradições que são contrárias ao correto ensino da palavra de Deus. Quando alguém iguala a tradição à Bíblia, pode ter certeza que muitas heresias vão surgir ali, e é o que acontece. Mas a Igreja Católica também não é o único problema. Nós temos várias outras supostas igrejas que igualam tradições de homens com a palavra de Deus. Sabe como? Igualando revelações de homens à palavra de Deus, achando que porque supostamente receberam uma revelação, aquilo vale de igual modo com a palavra ou até superior a ela. E isso é um absurdo,
Porque só a palavra de Deus é inspirada e inerrante. E é nela que nós devemos fundamentar e enraizar a nossa fé. Quando homens trouxerem revelações que não estão de acordo com essa palavra, fuja dali. Como Paulo diz no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém venha aprisioná-los por causa dessas vãs tradições, dessas tradições equivocadas, mas sim enraizem em Cristo e somente nele. E ali, meus irmãos, encontrem a vida plena, tudo o que precisam. Nós não precisamos de outras revelações, nós não devemos igualar a palavra de Deus com nenhuma tradição. Nós precisamos de Cristo e da sua palavra, e nela nós temos o conhecimento sobre Deus e tudo o que nós precisamos sobre Deus. Por isso, se você recebeu Cristo Jesus como Senhor, continue a viver nele, firmado no seu ensino, no ensino da palavra, meditando na palavra diariamente, lendo-a de ponta a ponta. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Os que participaram agora do curso de membresia, terminaram as entrevistas, e aqueles que já são membros dessa igreja sabem que uma das últimas perguntas que eu faço é: quanto tempo você tem de convertido? E logo abaixo, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? É intencional a posição ali das perguntas. Eu quero que você olhe ali e diga: 10 anos de convertido, leu a Bíblia inteira? Nunca. Isso não faz sentido. É preciso mudar isso, porque a palavra de Deus nos firma nele. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, facilmente seremos enganados por revelações, por tradições de homens, e nos perderemos ao invés de ficarmos firmes no caminho que nos leva à salvação, que nos leva ao nosso Senhor Jesus. Por isso, você que hoje vai ser batizado, você que já é cristão, você que já está como membro dessa igreja, não somente ache que importa aceitar Jesus um dia, mas continue a viver nele e vive em seus ensinos, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Mas esse texto continua, e ele vai falar que aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor precisam viver nele regenerados. Olha para o versículo 11 aí comigo. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ao contrário do que alguns pareciam estar propondo ali para os cristãos de Colossos, não era mais necessário circuncidar-se fisicamente, nem hoje em dia, para a glória de Deus. O que é necessário não é um processo meramente físico, não era o remover de uma parte do órgão masculino que santificava. O que importava, e o que Paulo vai destacar aqui, que o que importa não é ter um símbolo meramente externo, mas sim desfrutar de uma verdadeira transformação e santificação interna operada em nós por ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Aqui, esse texto nos ensina que aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor continuam a viver nele regenerados, transformados, santificados em novidade de vida. Não era a circuncisão física, mas a espiritual, a regeneração, a transformação, a santificação que importa. Como a Escritura nos diz, Ele, Deus, nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo de Cristo, de Deus, em nós, é o que nos transforma e nos faz viver continuamente em Cristo. Deus quer que nós nos santifiquemos. Não adianta um dia você ter dito: eu recebi Jesus, e você continuar vivendo em pecado, sem se santificar, sem negar a si mesmo, sem negar a sua própria carne, sem negar a sua vontade, e achando: mas eu recebi Senhor Jesus como Senhor.
Que Senhor é esse que te dá ordens e você não obedece? Que diz para você se santificar e você peca? Aqui nós aprendemos que um verdadeiro cristão, aquele que recebeu Cristo Jesus como Senhor, ele continua vivendo nele, regenerado, em novidade de vida. E a Escritura é muito repetitiva em falar sobre isso. Tessalonicenses 4, versículo 3 diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Se você recebeu Cristo Jesus como Senhor, você recebeu um chamado dele, mas não somente para você ir até Ele como você estava e permanecer como estava, mas ir até Ele como estava e ser modificado, transformado, regenerado, santificado, para viver de acordo com a vontade dEle, capacitado por Ele mesmo. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Não que a santificação seja uma obra que nós mesmos fazemos para conquistar a salvação, mas porque aquele que verdadeiramente foi alcançado por Jesus é também transformado por Ele e capacitado a viver negando a carne e se santificando, cheio do Espírito. Como 1 Pedro, versículo 14, no capítulo 1 diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ou como Paulo vai dizer em Efésios 4, 22: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir de nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se você recebeu a Cristo Jesus como Senhor, você não recebeu para ter um único encontro e deixá-lo, mas para permanecer firmado nele, regenerado, se santificando, buscando estar cada dia mais parecido com Ele mesmo, segundo a capacitação que Ele mesmo opera em nós. A luta contra a santificação, para se santificar, está difícil. Clame àquele que é santo e peça que o seu Santo Espírito venha sobre você e o capacite a dizer não aos pecados e sim a Deus. Mas também não apenas ore e espere por uma transformação. Ore e haja, porque Deus vai nos transformando na caminhada. Deus não nos transforma para que depois perfeitos sigamos no caminho. É à medida que seguimos no caminho estreito, difícil, que Ele vai nos santificando, nos podando, tirando de nós os espinhos, nos lapidando, tirando de nós as imperfeições. E a santificação é uma ação que o Espírito opera em nós, nos capacitando a cooperar com Ele, ao dizer não à nossa carne e a seus desejos pecaminosos, e sim ao nosso Deus e à sua vontade. Clame por Ele, nele você se santificará. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto nos mostra que aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor devem viver firmados nele, seguindo suas ordenanças com entendimento. Versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos.
Observe o que é que o texto está falando. Ao contrário do que os cristãos de Colossos estavam ouvindo desses falsos mestres, a circuncisão não era mais necessária, essa circuncisão física. O que Deus queria era a santificação, a regeneração. E agora, isso era simbolizado não pela circuncisão na nova aliança. O símbolo dessa santificação é o batismo. É o batismo que Jesus nos ordenou a fazer. Por isso que aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor têm que viver nele seguindo suas ordenanças, dentre as quais o batismo faz parte. Todo cristão precisa se batizar. E olha que interessante, o que Paulo descreve aqui sobre o batismo é que nós morremos e ressuscitamos no batismo. Obviamente que isso não acontece na hora que nos batizamos. Isso acontece espiritualmente no momento que somos regenerados, somos transformados pelo Senhor. Mas o batismo simboliza isso para nós mesmos, diante dos nossos irmãos e diante do Senhor. Quando nós mergulhamos naquelas águas, e aqui os presbíteros piam, né? Quando nós mergulhamos naquelas águas, nós estamos morrendo, simbolizando a nossa morte, a nossa entrada no túmulo, no mundo dos mortos. Morrendo para quê? Morrendo para nós mesmos, morrendo para o pecado. Mas nós não permanecemos mortos, só ficamos ali muito tempo embaixo d'água, né? Nós ressuscitamos. Quando saímos daquelas águas, simbolizamos o renascimento, essa regeneração, essa nova vida, que não foi conquistada pelo nosso esforço, pelas nossas braçadas, mas porque o Senhor nos ergueu para uma nova vida, uma vida abundante com Ele. Agora que recebemos a Cristo como Senhor, não vivemos mais para nós mesmos. Não vivemos mais entregues aos pecados, vivemos para o Senhor, em novidade de vida, buscando a santificação, não pensando o que eu quero fazer hoje, o que o meu coração deseja, e sim pensando como, em mais um dia que o Senhor me deu para viver para a glória dele, eu vou viver em obediência a Ele, para que venha o reino dele, para que o nome dele seja louvado, e para que outros o conheçam e o adorem. O batismo simboliza isso. O que é o batismo? Como uma vez definiram de uma forma tão bela, o batismo simplesmente expressa o conteúdo verbal do Evangelho de forma não verbal. Ou seja, o batismo é a manifestação visual do Evangelho. Estamos falando sobre o Evangelho aqui nessa pregação, e nós veremos o Evangelho simbolizado no batismo. A Confissão de Fé de 189 nos dá uma definição que nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse batismo. Ela diz: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada, e aqui eu quero que todos prestem muita atenção, mas principalmente os que serão batizados hoje, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Ou como o Catecismo Batista acrescenta ao responder à pergunta de número 100, o batismo é uma santa ordenança, em que a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simboliza nossa união com Cristo, nossa participação nos benefícios do pacto da graça, e nosso compromisso de sermos do Senhor Jesus. Você que já foi batizado, lembra que é isso que você simbolizou com o seu batismo?
Você tem vivido em conformidade com o que você já simbolizou? E você que vai ser batizado hoje, entende que esse é o compromisso daquilo que você simbolizará, né? Meus irmãos, por nós mesmos, nós jamais vamos viver à altura disso. Não é pelas nossas forças, é do próprio Senhor que a ordenou. Confie em Cristo, busca Ele, fique enraizado nele, em seus ensinos, cheio do Espírito que dá vida, seguindo então as suas ordenanças. Viva o que elas mesmas simbolizam. Assim nós vemos, meus irmãos, que o batismo é algo muito mais profundo e rico do que o significado que normalmente atrelamos a ele. Ele aponta para a nossa união espiritual com Cristo. Nós estamos conectados a Cristo, de mãos dadas com Ele, e é por isso que nós nos achegamos a Deus e não nos afastamos dele. Meus irmãos, nós vemos o batismo simbolizar uma transformação, apontar para essa regeneração, a santificação. O batismo simboliza essa nova vida que nós recebemos no Senhor Jesus. O batismo também aponta para a fé que nós temos em Cristo. O batismo aponta para uma crença verdadeira no Evangelho. Olha isso. O batismo aponta para o entendimento de um compromisso com o Senhor. Ele é o símbolo da nova aliança. E como símbolo da nova aliança, ele só pode ser dado àqueles que demonstram fazer parte da nova aliança. Ou seja, que demonstram regeneração e fé. Ou seja, demonstram aquilo que a nova aliança diz ser parte de todos os seus membros. Essa transformação, essa nova vida, essa crença no Senhor que nos salvou. É por isso que ele só pode ser dado àqueles que demonstram conversão. Esse símbolo só deve ser dado para aqueles que demonstram espiritualmente ter morrido e ressuscitado em Cristo. Isso é algo que nós vemos na nova aliança. Como Hebreus 8 vai nos mostrar, essa nova aliança que nós estamos, que todos os cristãos fazem parte, ela é superior à antiga aliança também, porque enquanto a antiga era uma aliança mista, formada tanto de regenerados como não regenerados, a nova aliança é somente para os regenerados, é somente para os verdadeiros convertidos. E por isso que nós devemos tomar todo o cuidado do mundo na hora de declarar que alguém é cristão ou não, analisando segundo a palavra mesmo nos instrui, através dos frutos, e só oferecendo esse símbolo àqueles que demonstram ser parte da aliança da qual ele é símbolo. Hebreus 8 vai dizer: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido
está prestes a desaparecer. Nós fazemos parte dessa nova e superior aliança, com um mediador superior, Jesus Cristo. A aliança apenas para os salvos e regenerados, mas que nós não entramos pelos nossos méritos, porque nós não nos salvamos e nos regeneramos. Você não escolhe nascer, você é nascido, e assim foi espiritualmente também. Pela graça do Senhor, você que vivia debaixo da condenação, no império das trevas, foi resgatado e transportado para o reino da luz, sendo feito parte dessa nova aliança, desfrutando dos benefícios dela, e então sendo autorizado a receber o batismo, que é um símbolo dessa aliança, que demonstra essa conexão com Cristo, essa regeneração, os pecados perdoados, o conhecer a Deus, estar no relacionamento com Ele. É isso que nós aprendemos aqui. E é por isso também que todos aqueles que creem devem ser batizados numa igreja verdadeira, bíblica e saudável, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado assim, busque resolver essa situação o mais rápido possível, porque aqueles que recebem Cristo Jesus como Senhor devem viver firmados nele também, nos seguir as suas ordenanças, da qual o batismo é uma. Você que já foi batizado, por outro lado, lembre-se, não menospreze o seu batismo. Você demonstrou diante de Deus e diante dos homens que você faz parte dessa aliança, que você recebeu nova vida, de que você teve os seus pecados perdoados e de que você agora vive para Deus. Se você não cumprir isso, você está mentindo em seu testemunho. Não faça isso. Pedindo capacitação ao próprio Jesus, obedeça às suas ordenanças e viva esse compromisso para a glória de Deus. Mas o texto vai continuar, meus irmãos. E o texto chega aqui no versículo 13. E ele vai nos mostrar que aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor continuam nele, certos de perdão gracioso, certos de que receberam perdão gracioso. Isso é parte do que o batismo simboliza. Olha só o versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Meus irmãos, aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor, receberam esse perdão total, completo, gracioso, que nós não merecemos. Enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados, enquanto estávamos longe de Deus, separados dele, da vida espiritual que vem dele, sem sequer que quiséssemos ou fôssemos capazes de ir até ele, Deus veio até nós. Deus veio até você. Éramos ovelhas perdidas. E se você já estudou qualquer coisa sobre ovelha, você vai saber que uma ovelha perdida está muito perdida mesmo. É um animal que não sabe se defender, não tem instinto de direção. Estávamos assim, perdidos, sem solução, incapazes e mesmo sem vontade de ir até Deus. Mas Deus veio até nós, e isso é o Evangelho. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. Ele veio até você e Ele resgatou você do império das trevas. Você estava morto e Ele lhe deu vida. Você estava cego e Ele lhe restaurou a visão.
Você estava preso e Ele lhe libertou. Você estava sem propósito e Ele deu a você a única razão pela qual vale a pena viver: Ele mesmo. Jesus nos deu essa obra perfeita, essa salvação. Na cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados e toda a nossa dívida foi perdoada. Aqui Paulo vai usar justamente esse tipo de imagem de uma dívida impagável. E ele vai dizer: ó, vocês não conseguiam pagar, mas aquele que é rico em obras de justiça pagou por vocês. Cristo, se você verdadeiramente recebeu, se você verdadeiramente é um cristão, Cristo derramou o sangue por você, por mim. As coisas pelas quais você tem vivido valem pelo que Cristo morreu? Cristo derramou o sangue por você. Você tem pelo menos derramado o suor por Ele, se dedicado a Ele, sido grato a Ele, reconhecendo esse perdão tão abundante, completo e gracioso. Em Cristo, toda a nossa dívida foi paga. Não havia como pagarmos, mas Ele pagou por nós. E essa é a beleza do Evangelho. Cristo se deu por nós. Nós que deveríamos morrer, mas Ele morreu em nosso lugar, para que nós vivamos com Ele e para Ele. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Cristo nunca pecou, nunca teve pecado. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo sentiu a maior de todas as dores, por receber a ira de Deus sobre si e por ter sido abandonado, afastado por Deus ali naquela cruz, em seu lugar. Porque você que deveria receber essa ira, você que deveria ser abandonado, mas Ele sofreu isso por você. Será mesmo que Cristo fez isso para que você, agora tendo acesso a Deus, menospreze esse acesso, não valorizando a oração, não valorizando a palavra, não valorizando ouvir o Senhor e falar com Ele? Não foi para isso. Seja grato a esse Senhor, esse Salvador, e reconheça quão grande obra Cristo operou por nós. O Evangelho fala de dois aspectos da nossa salvação, ou como é chamado na teologia, nós vemos aqui a doutrina, o ensino da dupla imputação, da dupla declaração. Cristo teve como declarados dele os nossos pecados. Os nossos pecados foram declarados de Jesus, e por isso Ele pagou por eles na cruz. Mas a justiça perfeita da obediência completa que Ele conquistou foi declarada nossa, dos pecadores que o fizeram morrer. Enquanto Ele foi considerado culpado por causa da nossa culpa, pela graça de Deus, nós somos considerados justos pela justiça dele. Esse é o Evangelho. E aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor continuam a viver nele, certos desse perdão gracioso, convictos de que Cristo operou para nós tudo o que nós precisávamos para viver. E Paulo continua no verso 15 dizendo: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.
Se antes o diabo e os seus demônios, como acusadores que são, podiam apontar para os nossos pecados, querendo a nossa condenação diante de Deus, agora, por causa de Cristo, nós olhamos para Romanos 8:1 e temos certeza de que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas nenhuma condenação. Nenhuma. O que nós vemos Paulo falar aqui no versículo 15, como alguns comentaristas vão dizer, é a imagem de um general romano conquistador, desfilando com seus inimigos vencidos e humilhados atrás de sua carruagem. Uma luta cósmica ocorreu na cruz, e o príncipe desta era foi expulso, lançado à terra e amarrado. Por meio da morte de Jesus pelos pecadores, Satanás foi destituído de seu poder de intimidar e controlar as pessoas por meio de ameaças de morte e separação eterna de Deus. A luta contra Satanás e suas legiões não terá o seu fim até o retorno do Senhor em glória. Mas o poder do diabo foi quebrado. Como Lutero cantou, eis que a sua condenação é certa. Com a retirada dos fundamentos de suas constantes acusações, os poderes hostis de Satanás perderam a sua vantagem para sempre. Mas nós, por outro lado, temos como certo a nossa salvação. Os que receberam Cristo Jesus como Senhor, os verdadeiros cristãos, você se verdadeiramente crê nisso, pode ter certeza de que não tem que temer as acusações de Satanás, nem muito menos qualquer condenação, porque Cristo pagou toda a sua dívida e lhe declarou como justo pelas obras dele. É isso que nós vamos simbolizar aqui hoje nos batismos. E é isso que vocês que foram batizados simbolizaram. Sejam gratos ao Senhor. E é por isso que esse texto termina com uma quinta e última verdade que eu quero destacar aqui. Que aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor continuam a viver nele, crescendo em ações de graças. Olha de novo lá para o versículo 7. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor, vivem não somente nele, firmados em seu ensino, nele, regenerados, nele, seguindo as suas ordenanças, nele, certos de um perdão gracioso, mas nele, crescendo em ações de graças, cheios de gratidão. Aqui eu gosto de como a NVI traduziu: transbordando de gratidão. Aquele que recebeu Cristo Jesus como Senhor é tão agradecido a Deus que o seu coração não consegue conter toda a sua gratidão, e ele vive diariamente, a todo tempo, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Por isso, meus irmãos, aqueles que recebem Cristo Jesus como Senhor, os verdadeiros cristãos, são pessoas que têm louvores em seus lábios, que louvam a Deus diariamente, que agradecem ao Senhor, que agradecem não porque foram feitos ricos, não porque têm uma saúde perfeita, não porque têm sucesso acadêmico profissional, não porque receberam alguma profecia, mas porque a palavra de Deus lhes garante que Cristo foi dado a eles graciosamente, e hoje eles pertencem a Cristo, Cristo pertence a eles, e todos estamos no nosso Deus. Por isso, o cristão é grato e ele transborda em louvor. O cristão não louva a Deus porque ele é obrigado a louvar a Deus. Ele louva a Deus porque ele não consegue não louvar a Deus. Porque ele quer dizer para todo mundo e cantar diante de todas as pessoas quão grande é o nosso Deus, quão perfeito é o nosso Senhor, quão graciosa foi a nossa salvação, e como esse Deus soberano deve ser louvado por todas as pessoas, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador, e para Ele são todas as coisas.
Mas o verdadeiro cristão, ele não apenas cresce em ações de graças demonstradas em cânticos de louvor, mas em ações, em atos. O verdadeiro cristão é aquele que louva a Deus, demonstrando a sua gratidão através do serviço. O verdadeiro cristão serve a Deus e serve ao próximo. O verdadeiro cristão não é aquele que você tem que ficar insistindo para ele fazer alguma coisa, para ele ajudar, para ele servir. Ele é proativo, ele vem, ele age, ele colabora e faz isso com alegria, porque Deus deu seu Filho por ele. Será que tem alguma coisa grande demais para ele negar esse Deus? Não há. Porque o verdadeiro cristão já morreu para si mesmo, ele não é mais de si mesmo, ele é de alguém muito melhor, ele é de Jesus. Então, você que vai se batizar hoje, e você que já é cristão, todos nós precisamos nos lembrar que se recebemos Cristo Jesus como Senhor, devemos viver para Ele, servindo. Portanto, quando você acordar de manhã, não pense no que você quer, no que você quer fazer, no seu conforto. Se você está com preguiça, se está frio demais para ir para a igreja, se está com muito sono para cultuar o Senhor, se está difícil de ler a Bíblia, não pense nessas coisas. Pense no Evangelho. Pense no Evangelho. Pense em Cristo. Olhe para Cristo. E quando você o enxergar pelos olhos da fé, conforme revelado em sua palavra, seu coração se encherá de alegria e transbordará de gratidão, também no serviço, também na dedicação ao Senhor. Você receberá todo o combustível, motivação e capacitação que você precisa para servir a esse Deus com as suas palavras e com as suas ações. Meus irmãos, é isso que essa igreja espera fazer. Que nós sejamos uma comunidade de cristãos verdadeiros, pessoas que receberam a Jesus como Senhor e que vivem nele, firmados em seu ensino, regenerados em transformação e santificação, seguindo as suas ordenanças, participando do batismo e da ceia, certos de um perdão gracioso que nos leva a ações de graças demonstradas em nossos cânticos de adoração e também nas nossas ações, servindo ao Senhor e ao próximo, pensando em como cada coisa que fazemos glorifica ou não ao Senhor e priorizando o reino de Deus e a sua vontade, não o nosso reino e a nossa vontade. Que o Senhor nos capacite a viver assim. Oremos ao Senhor. Santo Deus, que o Senhor, Pai, que um dia veio até nós e nos fez receber tão grande presente, tão gracioso e belo presente, que agora o Senhor nos enche, Pai, dessa gratidão, para que vivamos para a Tua glória, e que o Senhor nos firme nos Teus ensinos, para que não nos desviemos, seguindo ideias de homens, mas firmes na Tua verdade, caminhemos rumo ao Senhor, servindo uns aos outros, certos de tão grande perdão, vivendo em santificação, negando a nós mesmos, aos nossos pecados, aos nossos desejos pecaminosos, e dizendo sim à Tua vontade. Pai Santo, valorizando as Tuas ordenanças e nelas sendo alimentados espiritualmente, para que vivamos com o Senhor e para o Senhor até o grande dia, em que aquele que um dia recebemos há de voltar para completar a boa obra que começou. Que nós, Pai, esperemos por esse dia com alegria. E enquanto estamos aqui, vivamos Cristo com todo o empenho, seguindo a capacitação que Ele nos oferece. É o que nós pedimos, Pai. E que o Senhor também, agora, por meio do momento que logo a seguir teremos do batismo e da ceia, faça com que esse Evangelho que foi pregado aqui seja visualizado e que nós te louvemos por ele. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.